Olá, seja bem-vindo à matéria de História do Pensamento Cristão. Quero conduzir você à jornada pela história do pensamento. Como o pensamento cristão foi formado ao longo desses milênios de história. Então, nessa primeira aula, vamos entender um pouquinho dessa jornada e vamos entender também como tudo começou, né? Os primórdios do cristianismo e os primórdios do desenvolvimento desse pensamento, né? Por que você acredita nas doutrinas que você acredita hoje, as interpretações de fé que temos na atualidade, como elas chegaram até aqui. Então nós vamos falar sobre tudo isso nessa jornada hoje. Vamos começar pensando um pouquinho aqui, fazendo a introdução à história do pensamento cristão e o contexto do cristianismo primitivo. Então, introduzindo aqui a questão, eu queria que você pensasse sobre o seguinte: por que é que você crê naquilo que você crê hoje? As doutrinas que você crê hoje, elas não necessariamente nasceram do jeito que você acredita. Elas foram fruto do desenvolvimento do pensamento cristão. Agora, é interessante entendermos o seguinte: as doutrinas, elas não nascem nos concílios, nos debates teológicos, não são aí que elas nascem. Elas nascem na igreja, elas nascem no culto, na prática da igreja. Por exemplo, os cristãos acreditam que Jesus é Deus não porque chegaram a essa conclusão num embate teológico, mas os primeiros cristãos já acreditavam que Jesus era Deus, já cultuavam Jesus como Deus, né? E isso vale para todas as doutrinas cristãs. Então, é importante perceber o seguinte: você não pode confundir doutrina com fé. Doutrina aquilo que é a prática da igreja. E a fé é a nossa relação com Cristo, a gente acreditar em Cristo como nosso Salvador, e aquilo que Ele nos ensinou para que a gente pudesse praticar. Então, doutrina não é fé. Quando a gente acredita na doutrina como fé, a gente tem um risco até de criar idolatria. Isso não é um pensamento meu, né? É um pensamento justo. Luiz Gonzalez, ele traz esse pensamento importante para nós. A gente vai falar um pouquinho mais dele aqui nessa primeira aula. Então é importante perceber que doutrinas evoluem, mudam e crescem. Assim como a igreja é um organismo vivo, as doutrinas, elas também evoluem junto com a igreja, certo? Então, por isso que ela não é esse elemento de fé que é fixo, que é constante. E as doutrinas, elas evoluem. Então, o que é a história do pensamento cristão? É mais do que eventos históricos. É mais do que simplesmente a gente chegar aqui e contar a história da igreja. Isso seria uma outra matéria. É como os cristãos interpretam a fé ao longo dos séculos. Então, a história do pensamento é entender como é que os cristãos interpretavam, por exemplo, a natureza de Cristo no início e como isso se discutiu ao longo da história até chegar aos nossos dias. Então, é a história das ideias cristãs, certo? Então, como é que essas histórias se desenvolveram? Como é que esse pensamento se desenvolveu? Como é que essas ideias foram defendidas, né? Aqueles que lutaram contra a ideia, aqueles que lutaram a favor da ideia, aqueles que tiveram pensamentos diferentes e como eles foram vencidos ou como eles venceram, né? E até mesmo como foram distorcidas essas doutrinas. Muitos imaginam que as doutrinas, aí, como eu tinha falado antes, surgiram das especulações teológicas, dos debates, dos concílios, né? Como a gente vê a Nicéia. Eu até vi recentemente um vídeo tentando deturpar o cristianismo, dizendo que Constantino decidiu as coisas lá em Nicéia, né? Quando a gente chega na aula
Na aula desse período a gente vai falar melhor sobre isso, mas elas não nascem nos concílios, né? A verdade é que as principais doutrinas têm como fonte o culto cristão, a prática da igreja. Eu já falei isso aqui anteriormente. Então, a prática da igreja é que faz com que as doutrinas venham surgir. Então, a igreja adorava Jesus como Deus antes disso ser um objetivo de debate teológico. Jesus vai ser objetivo de debate teológico lá no segundo século, mas a prática da igreja é que eles adoravam a Jesus como Deus. Ora, é só lermos o Evangelho de João. João o tempo todo apresenta Jesus como Deus. Então, isso já era uma prática da igreja bem antes de ser um debate teológico. A igreja lia o Evangelho no culto antes que eles fossem declarados como palavra de Deus. Eles já eram encarados como palavra de Deus. Aliás, o próprio Pedro, né, em sua carta, diz que, se não me engano, na segunda carta, diz que as pessoas distorcem o pensamento de Paulo, os escritos de Paulo, assim como as demais escrituras. Então ele coloca ali os escritos de Paulo no mesmo patamar das escrituras. A igreja já via como palavra de Deus antes mesmo de ser discutido em concílio. Eu falei de Justo Luiz Gonzalez, né? No livro Uma Breve História das Doutrinas Cristãs, ele traz a seguinte questão. O racionalismo moderno nos leva a crer que as ideias surgem principalmente da observação, da lógica e do pensamento objetivo, quando na verdade as ideias surgem da vida e são formadas por ela. Do mesmo modo, tendemos a pensar que as doutrinas surgem em geral do debate teológico, quando a verdade é que elas, na maioria, são expressões daquilo que há muito tempo a igreja vem experimentando e afirmando em seu culto. Então, nesse livro, né, Uma Breve História das Doutrinas Cristãs, ele faz essa avaliação, ele inicia avaliando o que são doutrinas, ele mostra justamente que era a prática da igreja da onde surgem as doutrinas. Mais na frente, essa prática vai ser questionada, seja por algum tipo de herege que está mudando essa prática, seja por questionamentos que surgem dentro ou fora da igreja, e as doutrinas elas são aí sistematizadas e colocadas no papel, mas na prática elas de fato já existiam. Como foi o desenvolvimento dessas doutrinas? Então, as doutrinas se alteram principalmente porque são humanos. As doutrinas não são divinas. Talvez aí você já teve um choque. Que isso, pastor? Não, as doutrinas não são divinas. Elas nem sequer vêm diretamente de Deus, né? Ela vem do desenvolvimento da igreja. Na medida que a igreja aplica a palavra de Deus, essa sim é divina, vem de Deus. Na medida que ela aplica a palavra de Deus, elas vão formando as doutrinas. Então, confundir as doutrinas sobre Deus com o próprio Deus é cair na idolatria. Então, a gente não pode confundir as doutrinas a respeito de Deus com o próprio Deus, né? Goste ou não, o fato é que as doutrinas evoluem, continuarão evoluindo enquanto forem realidades vivas e expressões de uma fé viva. Então, nós expressamos a nossa fé fazendo a leitura do nosso tempo e aplicando as doutrinas à realidade do nosso tempo. Por isso que elas crescem e que elas evoluem. Então, é importante pensar sobre isso. Agora, como é que essa doutrina tem uma continuidade? Isso quer dizer, já que as doutrinas não são divinas, já que elas evoluem, quer dizer que a nossa prática hoje é diferente da igreja do primeiro século? Quer dizer que a nossa forma de ver hoje é diferente da igreja, a gente tem uma outra igreja diferente, com outras práticas? Será? Né? O fato das doutrinas evoluírem não significa que sua forma anterior era falsa ou distorcida, de forma nenhuma. Não quer dizer que era falsa ou distorcida. Uma evolução adequada mantém a identidade da doutrina, mantém a sanidade da doutrina e o fato dela ser bíblica, dela partir das escrituras, mantém o fundamento da doutrina.
Mais uma vez, Juscelino Gonzalez diz o seguinte: doutrinas não são declarações caprichosas ou sugestões que alguém fez. Ou sugestões que alguém fez sem qualquer razão, tampouco esforços para ficar na moda. Justamente porque algumas das doutrinas mais importantes do cristianismo foram estabelecidas por um consenso que levou muito tempo para se formar, essas mesmas doutrinas ultrapassam todas as mudanças da moda, por mais importantes que tais transformações pareçam ser no momento. Então, a doutrina não evolui só para ficar na moda, né? Elas evoluem para dar respostas aos nossos tempos, mas não simplesmente para ficar na moda, ok? Por que estudar a história do pensamento cristão? Três coisas aqui. Primeiro, nós precisamos estudar a história do pensamento cristão porque nós precisamos fundamentar a fé. Nós precisamos conhecer as raízes históricas, certo? Nós precisamos saber de onde viemos. Outra coisa, nós precisamos discernir heresias, evitar repetições de erros do passado. Se você observar as maiores heresias do nosso tempo, elas na realidade são repetições de heresias do passado, por isso nós precisamos conhecer. E também aplicar para hoje, né? Aplicar o hoje da fé. Aprender com as respostas do passado para enfrentar os desafios atuais. Nós enfrentamos os desafios atuais olhando para o passado. Como é que foram enfrentados. Ele fala assim: um homem que negligencia o passado não conhece nada do presente. Né? Um homem que negligencia o passado não conhece nada do presente. Então é preciso olharmos para a história, olhar o que já aconteceu para entender por que somos o que somos hoje. Então vamos, já pensamos aqui sobre os fundamentos da história do pensamento, porque a gente deve estudar o pensamento cristão. Agora eu queria que a gente olhasse para o mundo antigo. O contexto histórico onde Jesus iniciou a sua igreja e as influências daquele contexto para o cristianismo de então, né? Então, nós sabemos que Jesus foi enviado por Deus ali no período do antigo Império Romano, né? Do Império Romano, e por todo aquele contexto de um exército forte, de um império que foi o maior de todos, né? E foi nesse contexto que Jesus veio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí o cristianismo se prepara para iniciar. Veja, se você lê Gálatas capítulo 4, versículo 4, vai ter o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então a pergunta que eu faço a você é a seguinte: nesse texto de Gálatas, ele fala de que chegou a plenitude do tempo. O que é a plenitude do tempo? Que Paulo destaca aqui nesse texto. O que significa a plenitude do tempo? Comentário Bacon dá uma ideia. Diz assim: este evento ocorreu na plenitude dos tempos, querendo dizer, no tempo determinado pelo Pai. O mundo estava em estado de extraordinária prontidão para esta vinda, quando as condições estavam adequadamente certas. Então Cristo veio ao mundo. Veja, quando Cristo nasceu ali no Império Romano, ele nasceu num momento absolutamente propício para que a sua mensagem se espalhasse por todo o velho mundo da época. Por todo o velho mundo da época. E a gente vai entender por que era um momento propício, porque aquele foi o melhor momento na história antiga para que Deus enviasse seu Filho ao mundo. Nesse sentido, é importante conhecer o contexto da vinda de Jesus, né, e do início da igreja. 3 povos se destacaram: os romanos, os gregos e os judeus. Como que eles se destacaram? Os romanos contribuíram politicamente. A política romana, muito forte, né? Eles desenvolveram um sentido de unidade da espécie, né, sob uma lei universal. Então, todo o Império Romano estavam debaixo de uma lei, era uma unidade. Outra coisa, a movimentação livre em torno do mundo mediterrâneo. Então, o mundo ali ao redor do mar Mediterrâneo tinha circulações livres, especialmente
pelas excelentes estradas romanas. Então, esse sistema de estradas que eu mencionei, ela ia do Marco Áureo, no Fórum de Roma, a todas as regiões do Império. Então, por todo lugar, tinham estradas que eram importantes. Também o papel do exército romano, que organizava o Império, que mantinha seguras as estradas e que foi importante ali para a propagação do Evangelho, inclusive por muitos soldados romanos que se convertiam para todos os lugares do Império para pregar o Evangelho. E as conquistas romanas levaram muitos povos à falta de fé em seus deuses, uma vez que eles não foram capazes de proteger os romanos. Né? Na antiguidade, quando um exército vencia o outro, significava que o Deus daquele vencedor estava vencendo o Deus daquele que perdeu. Então, como os romanos venciam muito, logo as pessoas ficavam desalentadas ali com seus deuses. Outra contribuição, os romanos contribuíram politicamente, os gregos contribuíram intelectualmente. Então, o grego tornou-se, no mundo antigo, a língua universal. No mundo antigo, todo mundo falava grego para poder comercializar. Logo, você tinha uma língua com a qual as pessoas podiam se entender. Né? A gente sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, justamente por conta disso. Então, ele teve um alcance muito maior do que se cada lugarzinho tivesse seu dialeto, sua língua própria. Ia ser muito mais difícil se comunicar. Mas aí eles podiam se comunicar em grego e todo o império. Outra contribuição dos gregos foi a filosofia, né? Que preparou o caminho para a vinda do cristianismo por ter levado à destruição às antigas religiões. Então, a filosofia questionava as religiões que não davam respostas. Então, isso também facilitou a chegada do cristianismo, que dava respostas. A Septuaginta, né, foi a Bíblia usada por Jesus e pelos apóstolos. A Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, né? Ela foi uma tradução encomendada pelo rei Ptolomeu II para compor a biblioteca de Alexandria. E essa foi uma tradução muito usada ali no contexto em que Jesus e os apóstolos pregaram o Evangelho. E, por fim, as contribuições aqui religiosas dos judeus. Os judeus deram sua contribuição como, primeiro, o monoteísmo, né? O cristianismo nasce do judaísmo, nasce como diferencial para todas as outras religiões, que era uma religião monoteísta. Era a religião de um único Deus, assim como o judaísmo, né? Então, isso era uma contradição flagrante do judaísmo e do cristianismo para as outras religiões da época. Outra questão é a esperança messiânica. Os judeus ofereceram ao mundo a esperança de um Messias que estabeleceria a justiça na terra. E o cristianismo aparece como aquela religião que traz esse Messias, certo? E outra coisa, o sistema de ética, né? O elevado padrão aqui proposto pelos 10 mandamentos, que diferencia absurdamente o judaísmo e o cristianismo dos povos pagãos da época. Outra coisa no Antigo Testamento, né? O povo judeu preparou o caminho para a vinda do cristianismo ao levar a igreja em forma de um livro sagrado, né? O Velho Testamento. Então, a igreja já nasce com um livro. Obviamente, o Novo Testamento vai sendo escrito e vai fazer parte desse livro sagrado mais tarde, mas a igreja cristã já nasce com um livro, nasce com o Antigo Testamento. Também a questão da filosofia da história, né? Eles sustentavam uma visão linear e carismática da história, na qual o Deus soberano que criou a história iria triunfar sobre a falha do homem na história para trazer uma era dourada. Então tem a filosofia da história de como o mundo se corrompeu e como esse mundo corrompido se comporta e como esse mundo corrompido seria restaurado, né? Essa é uma história que começa lá com os judeus e vai até o cristianismo ali no livro de Apocalipse. E, por fim, também, eles contribuíram com as sinagogas, né? Foi ela a cara da pregação
do cristianismo primitivo. Se você vê as viagens missionárias de Paulo, ele sempre começa pregando por uma sinagoga, certo? Porque esse é o lugar que o cristianismo tem seu início. Agora, além desse contexto político, né, também havia um contexto religioso. Ali dentro de Israel, a gente vê nas páginas do Novo Testamento, alguns grupos religiosos importantes, né, começando pelos saduceus, que é o pessoal mais posse, né, o pessoal mais rico, e que eles basicamente tomavam conta do sinédrio, né, um sacerdote geralmente era um saduceu, apesar de eles não acreditarem em ressurreição dos mortos e tudo mais, eles só acreditavam nos 5 primeiros livros, né, na Torá, como livros sagrados, enfim. Esse era o primeiro grupo que Jesus enfrentou muitas vezes, né? Outro grupo era dos fariseus, esses talvez mais conhecidos, eram mais zelosos pela lei. Foi um grupo que surgiu ali depois da destruição do templo. Era um grupo muito respeitado pelo povo, pelo seu zelo religioso, porém eles observavam de forma exagerada a lei. Outro grupo religioso ali importante era os essênios. Os essênios consideravam-se os verdadeiros judeus. Eles viviam separados, viviam mais no deserto, porque eles não queriam se contaminar com os pecados do povo que vivia ali na cidade, né, com o próprio sacerdócio que estava corrompido. Alguns indicam que João Batista era um essênio, né, porque ele vivia no deserto, comia mel silvestre e gafanhoto, então ele tinha um pouco ali das características dos essênios, né? Outro grupo aqui eram os herodianos, que na realidade era um grupo mais político, ligado à família de Herodes, que não eram bem vistos pelo povo, mas tinham muitos saduceus ali que tinham relações com eles, porque eram relações políticas, né, próximos ali do rei Herodes. Tinha também os zelotes, que eram os mais radicais, revolucionários. Eles foram responsáveis por algumas batalhas, inclusive pela batalha que espalhou os judeus ali da Judéia no ano 70 e que destruiu o templo de Jerusalém. Essa revolta foi causada pelos zelotes, né? Jesus tinha um zelote entre eles, tinha um cobrador de impostos. Então, o grupo dos 12 apóstolos eram bem diversos nesse sentido, né? E, por fim, os escribas, que na realidade eram um grupo de profissionais religiosos que estavam responsáveis pelos manuscritos, por ler, por interpretar, por divulgar esses manuscritos. Então, é um pouco desses grupos aí que eles tinham na época de Jesus. Mas na época de Jesus, a religião não era só a judaica. Eles estavam lá em Jerusalém, tinha essa influência judaica, mas também tinha o paganismo romano ali dentro do império, que também muitos cristãos que foram chegando na igreja estavam envolvidos nessas religiões. Primeiro delas, a religião oficial do império, né? Que adotou grande parte do panteão grego. Pegava, por exemplo, Zeus e chamava de Júpiter, né? Pegava Afrodite e chamava de Vênus. Então eles mudaram alguns nomes, mas o panteão era basicamente grego. Eles acrescentaram a ideia do sacerdote, né? Que nesse sentido era um imperador, que era o Pontifex Maximus, que depois quem é chamado hoje de Pontifex Maximus é o Papa, né? Porque é a ideia de sumo sacerdote. Uma outra religião era a adoração ao imperador. Pouco a pouco os imperadores foram se tornando deuses, né? Os romanos seguiram aqui o padrão antigo de atribuir qualidades divinas ao seu governante. Então, a partir de Augusto, né, do imperador Augusto, ele foi considerado divino, só que essa consideração era após a morte do imperador, certo? E os imperadores que tentaram forçar a sua própria divindade acabaram sendo rejeitados como divinos, mas muitos deles foram considerados divinos, por isso tinha o culto ao imperador, e esse culto ao imperador, como mais na frente vai ser rejeitado por muitos cristãos, acaba por ser responsável por matar muitos cristãos, martirizar muitos cristãos, né? E tinha as religiões de mistério, né? Religiões místicas de origem grega, egípcias e povos orientais. Eram religiões místicas
tipo a de Mitra, né, que eles tinham um batismo que era com sangue de boi, que era derramado sobre a pessoa e tudo mais. Então tinham muitas religiões místicas ali também. Outro ponto aqui que nós devemos observar é o contexto filosófico, como a filosofia interferiu ali naquele período, né? Eles tinham alguns grupos de pensadores que vão ter influência aí também no cristianismo, nos cristãos que começam a fazer parte da igreja, né? Primeiro os estoicos, né, que defendiam a ideia de que a virtude é o único bem e o caminho para a felicidade reside em viver de acordo com a natureza e o destino, aceitando o que não se pode controlar e focando no domínio das próprias reações e pensamentos perante as adversidades, alcançando assim a serenidade. Então, eles defendiam a ideia de que você devia viver de forma virtuosa, né? Para alcançar a felicidade, você tinha que viver de forma virtuosa. O segundo grupo eram os epicureus, que defendiam que o principal objetivo da vida é alcançar a felicidade, que é definida como a ausência de dor física e a tranquilidade da mente. Os epicureus buscavam um prazer moderado e duradouro, dando grande valor à simplicidade, à autossuficiência e, sobretudo, à amizade, evitando dores e temores desnecessários, como o medo da morte e dos deuses. Então, a ideia deles é que você precisa ser feliz. Então, para ser feliz, você precisa fazer o que for necessário, né? Viver buscando prazeres, agora não de forma exagerada, mas de forma moderada. Você deve buscar prazeres, porque na felicidade, são nos prazeres, no momento de regozijo da vida, que você encontra a verdadeira felicidade, que é o objetivo da sua vida, certo? E também o platonismo médio, né? Os pensadores desse período enfatizavam a transcendência do primeiro Deus e a hierarquização da realidade, vendo as ideias como pensamentos de Deus e que viria a influenciar significativamente a teologia cristã primitiva. Eles entendiam que as ideias que surgiam nos homens, e a partir dos homens, é um pensamento divino. E isso influenciou aí a igreja também. Muito bem, para finalizar aqui essa aula, eu queria que você pensasse aqui comigo o seguinte, que olhar para o passado ilumina o presente. A gente vê tantas discussões hoje em dia atribuindo rótulos de coisas do passado nas pessoas, e muitas vezes as pessoas não sabem nem o que aconteceu lá no passado. Mas a gente precisa olhar para trás para iluminar o nosso presente, né? Na próxima aula, a gente vai olhar um pouco do que foi o período ali da igreja primitiva, os pensamentos naquela igreja, os concílios que surgiram na igreja, né? As discussões do segundo século e como os primeiros pensamentos cristãos e os pais da igreja foram modelando ali as primeiras doutrinas cristãs. E gostaria que você olhasse com muito cuidado para isso, entendendo que olhando para o passado, que a gente joga luz ao nosso presente e também pode construir o nosso futuro. Que Deus nos abençoe. Nos encontramos na próxima aula.